Olá, está no ar mais um episódio do podcast Tendências e Negócios. Eu sou Fernanda Feitosa, consultora financeira, e estou ao lado mais uma vez da minha parceira e escudeira de podcast. E hoje eu trouxe ela como minha convidada porque ela precisa falar de um assunto super interessante que eu tenho certeza que vocês vão amar ouvir e vão aprender bastante. Elisete Carvalho, seja bem-vinda! Oi, Fernanda, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui falando do que eu mais gosto, de investimentos. Pois bem, Elisete Carvalho é assessora de investimento, ela atua no mercado financeiro há 20 anos e com passagens em grandes bancos como Itaú, Personalité e Bank Boston. Olha a bagagem, tá? Hoje, ela ajuda pessoas a investir com propósito. E a gente vai começar com essa pergunta. Eli, o que significa investir com propósito? Tá. Quando a gente pensa em propósito, a gente pode pensar em dois caminhos, tá? Finalidade. Por que eu invisto? Qual é o objetivo desse dinheiro que eu estou investindo? E o outro, a gente pode pensar em princípio. Então eu gosto muito de fazer a seguinte comparação. Um vegano, ele não vai investir em papéis de emissão de uma JBS, por exemplo. O que é JBS, para quem não sabe? JBS é uma empresa que atua no ramo de proteína animal, né? Então ela faz o abate de carne, venda de carne, importação, exportação. Então ele não vai investir. Então investir com propósito é ter princípio. Perfeito. É investir conforme você acredita, né? Por exemplo, a Natália Arcuri, eu escuto muito ela dizer que ela bate muito nos bancões. Então, dentro da carteira de investimento dela, ela não tem ações de bancões. Banco Itaú, por exemplo, Bradesco, que ela não concorda com os valores do banco, por isso não são os valores compatíveis para a vida dela e por isso ela também não tem papéis daquelas empresas. Exato. Apesar de serem empresas super rentáveis, que pagam dividendos e tudo isso, mas como não é compatível com os valores dela, ela não faz esse tipo de investimento. Exatamente, perfeito. E é assim, quando o cliente chega para mim e fala, Elisete, eu quero conhecer o mercado de ações, como é que investe em ações? A primeira coisa que eu falo para ele é assim, me diz uma empresa que você gosta, que você acompanha, que você admira, né? Então, por exemplo, uma cliente, ela é fã da Natura. Ela fala assim para mim, Elisete, um dia eu vou trabalhar na Natura. Então, eu perguntei para ela, quer começar a investir? Compre ações da Natura. Vira sócia da Natura. Vira sócia da Natura. Né? Então você vai ter, um investimento com propósito, em princípio, ela é fã da Natura, ela é fã dos valores da Natura. Entendi. Então, esse seria um bom papel. Então esse é o primeiro passo, né? É o que eu ia dizer agora. Então a gente começa pensando que a gente precisa de um propósito para investir. Exato. Né? Porque quem não tem propósito, provavelmente ou para na metade do caminho, ou desiste, ou pega o dinheiro que investiu até aquele momento, como ele não tem propósito mesmo, como aquilo não tem uma finalidade maior na vida dele, ele vai lá e tira e gasta sem ter destino e não sabe nem para onde o dinheiro foi. Né? Muitas vezes a pessoa pega o dinheiro, tirou e se fizesse o que com ele, não sabe. Por quê? Exatamente disso, porque não tem propósito. Provavelmente quem investe com propósito, quando retira o dinheiro, sabe exatamente o que vai fazer com ele. Sabe. Porque sabe o porquê está investindo. E já está pensando em repor. Hoje uma cliente ligou para mim logo cedo e falou, Eli, eu vou tirar um dinheiro porque eu vou investir no negócio, mas já estou com um plano aqui para repor, viu? Já está tudo planejado a reposição desse dinheiro, porque ela tem um propósito. No caso dela, por exemplo, é a aposentadoria. E esse recurso que ela vai tirar é o recurso que ela estava guardando para a aposentadoria. Perfeito. Então, e já está tudo no planejamento dela. Então, ter propósito é importante por isso, porque o dinheiro é para isso. A gente acumula e usa, mas usa com sabedoria. Com propósito. Com propósito. Perfeito. Então, o propósito é muito importante. Entendi. Mas a gente vive num país que a gente sabe que a cultura do investimento ela é muito pequena, né? A gente aqui tem a cultura do consumo. Sim. E não a cultura do
investimento. A gente no Brasil tem a cultura do aproveitar o presente ao invés de plantar e esperar que o futuro chegue. Né? Essa é a mentalidade do brasileiro. E eu imagino que você deve ter muitas dificuldades para trabalhar a mentalidade de quem precisa investir, chega para você para pedir ajuda para investir. Né? E eu queria que você primeiro me dissesse o que a gente pode falar para as pessoas. Investir é para todo mundo? Por exemplo, eu tenho uma estagiária aqui no escritório e ela ganha uma bolsa estágio, que como bolsa estágio não é um valor muito alto. Ela está começando a vida profissional dela agora. Investir é para ela? Investir é para todos, para todos. Se a gente se organizar, se a gente tiver propósito, se a gente souber destinar aquilo, né, que a gente recebe, dá para investir. A questão é que todo mundo acha, e eu vou dizer assim, é realmente todo mundo, que para investir precisa ter muito dinheiro. Por quê? Se essa estagiária hoje, né, ela recebe lá R$800, 500, 800, não importa. Mas ela pensa assim, vou tirar 10%, é 50. Mas 50 não tem nem graça, vou guardar R$50, né? Vou investir R$50, aí não faz. Esperando um momento que tenha mais renda, que tenha mais dinheiro para começar a investir. Pelo contrário, você tem que começar com pequenininho mesmo, que é para começar a conhecer o sistema, como funciona. E investimento é um jogo de longo prazo. E isso também é muito difícil de entender, sabe? E você falou uma coisa aí da estagiária e eu tinha feito uma anotação que quem não aprende a investir quando ganha pouco, não vai saber investir quando ganha muito também. E isso as pessoas acham, o que você acabou de falar, preciso ter muito dinheiro para investir. Isso é um mito. É um mito. Porque quando a pessoa não tem a cultura, o hábito de investir quando ele está ganhando R$900, ele não vai ter o hábito de investir quando ele ganha R$9.000. Então, realmente, a mentalidade precisa mudar antes de você chegar a ganhar R$9.000, porque a cultura gastadora vai vencer a cultura investidora. Porque você muda o seu estilo de vida. Eu, quando ganho 900, eu tenho estilo de vida. Eu ando de ônibus, metrô, uso uma determinada marca. Minha renda aumentou, eu já vou querer outras coisas. Eu já não quero mais aquela marca, eu quero a outra, que custa mais caro. Então, vai comendo proporcionalmente seu dinheiro. Aí você já vai querer, não quero mais andar de ônibus, eu quero ter um carro, mas eu não quero qualquer carro, eu quero... Aí começa. Então, e aí você vai criando novas despesas para aquele aumento salarial que você teve ou para aquele aumento de renda que você teve nesse empresário. Então, aí é o que eu sempre digo, quando você recebe um aumento ou quando a sua empresa começa a crescer, você começa a ganhar dividendos maiores, a primeira coisa que a pessoa faz é, eu vou comprar. Isso. Né? A cultura do consumo é muito grande. E muito arraigada. Muito. Né? Então, assim, essa é a primeira coisa que a gente tem que realmente fazer todo mundo entender, de que não é porque eu ganhei mais que eu preciso gastar mais. E aí eu vou te trazer uma coisa que o Bruno Perini, ele sempre fala. O Bruno Perini é um influencer de finanças e investimentos, e ele diz assim, ele começou a carreira dele militar, ele era militar, e ele disse em 2015, se tem um post dele publicado aí nas redes dele, ele de vez em quando republica, ele disse assim, se tudo der certo, em 2018 eu vou chegar a R$1 milhão. Então, mas o Bruno, e quem acompanha o Bruno, eu acompanho o Bruno faz um tempão, não de 2015, mas de 2017, por aí, eu já acompanhava ele. E ele chegou aí, ele disse que conseguia os aumentos, né? Ele ia ser promovido, né? Na carreira de ele era do exército, ele era paraquedista. E aí, ele, em vez de aumentar o padrão dele, não, ele aportava mais investimento na carteira dele.
né? E aí ele tinha a mentalidade de dizer, eu preciso abrir mão hoje do meu prazer imediato para, num futuro, ter um prazer mais constante e perene. Porque o prazer imediato de hoje não se sustenta para o futuro, não é verdade? Não. E esse é um erro clássico, né, do investidor. Eu trabalho, né, com muitas pessoas das mais diferentes faixas etárias. E os jovens, para eles é muito difícil entender esse jogo do longo prazo. Porque para eles a vida é hoje. Né? Não, mas a vida é hoje. Eu nem sei se eu vou estar vivo daqui a 30 anos. Outro dia eu tinha 18. Eu fiz 48. Mas foram 30 anos. Então, naquela época, eu não tive essa cultura do investimento. Eu não vim de uma família com a cultura do investimento. Até porque a gente vivia um período inflacionário altíssimo, né? A gente começou a experimentar a estabilidade econômica de 1994 para cá, do Plano Real para cá. E olha que com toda a dificuldade, minha mãe tinha uma caderneta de poupança num banco. Pois é. Né? Hoje está muito fácil, para investir você vai no aplicativo, no celular, investe tudo. Então, naquela época a gente tinha até uma desculpa, por que eu não invisto? Mas hoje eu não tenho mais essa desculpa. Então, hoje, a grande barreira é entender que no primeiro momento, o esforço mensal do depósito, ele é muito mais importante do que a rentabilidade do investimento. Repete, Hoje, que é para chamar a atenção de todo mundo. Presta atenção, tá? Quem tá ouvindo agora, isso vai mudar a sua vida se você prestar atenção aqui. Hoje, o teu aporte mensal, ele é muito mais importante do que a taxa de juros que você está sendo remunerado. Então, Muito o que as mais pessoas têm que pensar na hora que vai investir é quanto eu posso colocar no meu investimento fielmente todos os meses, sem falhar, porque é isso que vai me ajudar no futuro e não qual é o que rende, o investimento que rende mais. Porque eu acredito que são muitos mitos que as pessoas criam e que você recebe, acho que, diversos tipos de questionamentos. E um deles deve ser, onde rende mais? Essa é a pergunta clássica, né? Porque a pessoa ela quer investir assim, na cabeça dela, o sucesso do investimento é aquele que rende mais. No longo prazo, e longo prazo mesmo, mais de 15 anos, vai fazer muita diferença. Mas no curto prazo, esse onde rende mais, pouco importa. Eu até gosto muito de uma figurinha aqui, né? Lembra do desenho Tom e Jerry? Lembro. Eu até fiz um gif com ele. O Tom, ele corria atrás do Jerry o tempo inteiro. E ele nunca pegava. Ele fazia os planos mais mirabolantes para pegar o Jerry e nunca pegava. Então, o Tom é o investidor e o Jerry é o mercado. Então, quando você tenta saber o que rende mais, você está correndo atrás do mercado. E você nunca vai pegar. Ponto. Então, não é essa a forma certa de investir. Principalmente para quem está começando. Quem está começando tem que se preocupar, como você falou. Quanto eu vou me comprometer com o meu eu do futuro a poupar e investir? Hoje. Todos os meses, de forma contínua e comprometida. Isso. Eu acho que também é outra coisa que falta na nossa mentalidade brasileira é comprometimento, constância. A gente não sabe jogar o jogo do longo prazo e o jogo da constância. Na hora que brasileiros entenderem que o tempo vai passar, independente de você estar investindo ou não, isso. Mas seria melhor que você investisse. Porque ele vai passar de todo jeito e é melhor que você esteja colocando R$50 num investimento do que você gastando R$50. E isso faz muita diferença porque é a frase que você acabou de falar. Então, o esforço do investimento é muito mais importante do que a rentabilidade que ele gera para o curto prazo. Para o longo prazo você acabou de dizer que vai fazer diferença, mas para o curto não. Então, o que eu tenho que me concentrar no hoje? Enquanto eu vou investir fielmente todos os meses. Exato. Maravilha, Eli. Mas aí eu queria que, por exemplo, tu me ajudasse a ajudar a minha estagiária. E a ajudar a todo mundo que está assistindo esse podcast a
ter essa organização financeira para que, a partir da organização financeira, tanto a minha estagiária quanto todas as pessoas que estão ouvindo esse podcast pudessem fazer sobrar um dinheiro constante e mensal para que eles pudessem aplicar. Então, a gente lê muito, a gente vê muita coisa. O gráfico em pizza, de dizendo, gasto tanto em lazer, gasto tanto em moradia, gasto tanto. Funciona ou não? Antes de falar do gráfico, eu me lembrei de uma equação que eu trabalho muito, né, com os clientes. Porque assim, para investir, para o meu cliente investir, eu preciso antes que ele organize as finanças dele. Tá? Como é que é a equação matemática da maioria das pessoas? O que eu recebo, menos o que eu gasto, o que sobrar eu invisto. Então, eu desafio os meus clientes a inverterem essa equação. O que eu recebo, menos o que eu invisto, vai ser igual ao que eu gasto. Porque quando você faz essa inversão, você já tira dali o dinheiro que você vai investir, você já tem um compromisso. É o pague-se primeiro. Me paguei primeiro, pronto, agora eu vou para o consumo. Quando eu penso, né, no gráfico de pizza, né, a boa prática diz que você vai pegar 50% da sua renda com os seus, no mínimo 50% dos seus gastos essenciais. Que seriam? Moradia, transporte, alimentação. E 30%, né, com os gastos supérfluos, que eu até acho muito, né, mas vamos pensar que a vida é hoje, né, a gente tem que viver o hoje também. Sim, né? sim. Então o cabeleireiro, o barbeiro, o cinema, a roupa, barzinho, o barzinho, as brusinhas as que o povo fala. a gente tem que aproveitar. Sim. A vida é hoje também, né? Sim. E 20% eu vou investir. Então essa é uma equação muito boa. Né? Mas cada um tem uma realidade. Né? Talvez para alguns 50% em gasto essencial é muito pouco. Né? Ele tem família, filhos. Mas então, o que ele precisa? Ele precisa ter essa equação muito clara. E aí vem uma outra tese que eu defendo com unhas e dentes: o orçamento pessoal. Ninguém quer fazer orçamento pessoal. Isso é chato, Elisete, é chato. É muito chato. Mas se você começar a fazer e tiver frequência, tiver disciplina, você vai gastar ou perder 15 minutos por semana para atualizar o que foi a tua semana de desembolsos. Eu costumo sentar nos domingos e vou olho minha conta, beleza, o que eu gastei essa semana? Já classifico e ali já tenho uma noção. Tu tá gastando demais aqui. Cuidado, você pode gastar R$200 por barzinho, você já gastou 180, ou seja, dá para ir comer um pastel na próxima saída. E isso não precisa ser nenhum gênio no Excel, nenhum gênio na matemática para fazer isso. E é uma conta tão básica e as pessoas não se dão ao menor trabalho de fazer. Por quê? Porque aí falta um comprometimento consigo mesmo. Né? No meu entendimento, que não consegue parar 20 minutos por semana para fazer esse encontro financeiro consigo mesmo, não se preocupa com o seu eu do futuro, né? Então, a gente não faz ideia do que o futuro nos reserva, né? E nem está se preparando para isso, né? E esse é o problema, porque como a gente não faz ideia do que o futuro nos reserva, nós temos que estar preparados, porque a gente não sabe o que está para ir no outro lado da esquina. Então, assim, é muito importante esse compromisso com o que eu não sei que está para acontecer. Por quê? Porque pode ser coisas maravilhosas, mas Sim. Pode ser que não tenham algumas coisas tão boas assim e a gente precisa de dinheiro. Porque é muito importante, a dinheiro é muito importante porque ele alivia algumas dores, né? Então é importante que você tenha dinheiro em alguns casos. Porque senão você vai, em vez de estar sofrendo num X, você vai estar sofrendo 2X. Porque falta. É aquela coisa, dinheiro não traz felicidade. Não, ele manda buscar, ele vai lá e compra, manda o Uber entregar. Eu sou um exemplo disso.
disso. E assim, a minha vida vinha muito normalzinha, graças a Deus. Daqui a pouco eu fui diagnosticada com câncer. E qual era a minha preocupação na época? Se eu ia estar viva. Primeiro eu queria saber se eu vou sobreviver. Ok. E aí o médico precisava fazer um monte de exames muito de grande porte e exames Algumas vezes eu teve que pagar. E aí, exames que o plano não cobria. Mas não cobria não era porque o plano não autorizava, é porque não tem cobertura para nenhum tipo de plano. E graças a Deus, eu não precisei durante todo o meu tratamento, que vai durar 12 meses, eu estou no finalzinho dele, eu precisei me preocupar com dinheiro. Graças a Deus. Por quê? Porque eu precisei me preocupar com o dinheiro lá atrás. Lá atrás eu parei para pensar e dizer assim, poxa, a minha família, como a família de inúmeros brasileiros, passaram por problemas financeiros graves. Então lá atrás, antes de eu começar a faculdade, a vida da minha família era muito economicamente, financeiramente falando, precária. E eu disse assim, cara, eu não quero passar mais por isso. Então o que eu fiz? Primeiro eu estudei muito. Depois, quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu fiz, não é passar para gastar não, por quê? Porque do jeito que meu pai foi pego de surpresa, né, quando foi demitido e não tinha reserva para sustentar ele até ele arranjar um novo emprego, eu não sei o que a vida me esperava. E olha o que ela estava me esperando, Elisete. Exato. Um câncer. Exato. Mas é isso que eu digo, passar por um câncer é muito difícil. Mas passar por um câncer sem ter recursos é muito pior. Muito pior. Então, assim, hoje eu agradeço a Deus, porque eu pude ser tratada com os melhores médicos, nas melhores clínicas, com um atendimento humanizado. Então a gente vê hoje, o Brasil era para proporcionar isso para todos os brasileiros, mas a gente não vive na realidade ideal. A gente vive na realidade brasileira. Possível, né? E a gente vê filas do SUS, a gente vê hospitais do câncer, pessoas com a imunidade super baixa em corredores de hospitais. E a gente entende que tem muita coisa envolvida por trás disso, mas tem muita gente ali que também poderia ter economizado, poderia ter investido e se preocupou apenas com o presente. Então, trazer a realidade do Brasil para as pessoas pensarem, poxa, se eu tenho um salário, eu tenho por obrigação pensar que o futuro pode me reservar. Ser culpado. Exatamente, coisas boas ou coisas ruins, então eu preciso fazer essa reserva. E isso é fundamental. E a sua equação foi perfeita. Recebo, anotei, tá? Isso tem que ser, tá na porta do guarda-roupa, do espelho, na parede. Tem que estar grudado no celular toda vez que você for acessar o seu banco. Recebo menos invisto. É o quanto eu devo igual ao que eu devo gastar. Que eu posso, né? E que eu posso gastar. Isso é um outro erro clássico, né? A gente até estava conversando outro dia lá com o grupo de assessores. A gente fica na cabeça com a renda que a gente tem. Eu tenho uma renda de 10 mil. Ok. Como eu não tenho orçamento, não me preocupo em parar uma vez por semana para consolidar os meus gastos, eu tô com uns 10 mil na cabeça. Eu vou ao shopping. Essa brusinha é 100. Só 100. Eu recebo 10. Mas agora, esse sapato é 200. Mas é só 10, é 200, eu recebo 10. 2%. Entendeu? Então, eu não estou consolidando. Só que quando vem a fatura do cartão, eu venho 15. Porque é 200 aqui, 100 ali. Outra coisa. Eu mereço. E tem a junção das parcelas. Porque quando você parcela em 6 vezes. Aí daqui a pouco você esquece que tem a parcela lá de 6 vezes, porque já passaram 3, mas você esquece que tem mais 3, aí você vai fazer outra parcela de 8 vezes. Aí as parcelas vão se encontrando. E aí daqui a pouco o seu cartão tá nas alturas e você com a mão na cabeça com dívida.
Então nem investiu e ainda gerou uma dívida, o que é pior. Pior, que você está pagando 14%, 15%, 20% ao mês de juros. Você não recebe isso e está pagando por isso, né? Então, assim, essa questão do consumo é muito importante. Então, eu trabalho com os meus clientes isso, trabalho com todos o orçamento. A gente tem que ter um orçamento, a gente tem que saber quanto recebe e como distribui essa renda. Onde é que eu estou gastando? Eu estou fazendo um trabalho de consultoria financeira, né, de educação financeira, na verdade, numa empresa, e tivemos algumas resistências entre os funcionários em adotar o planejamento financeiro, né, o orçamento. Mas quando tinha uma moça participando do processo, ela falou assim para mim: Elisete, eu consigo investir R$10 por mês, só. Eu falei, top, começa com 10. Depois a gente vai fazer o orçamento e você vai identificar outras oportunidades. Ela, não tem não. Quando ela fez o orçamento, ela viu que ela pagava a tarifa bancária. Aí ela ligou para mim toda feliz: Elisete, consegui salvar, porque esse foi um conceito que eu ensinei para eles, né? Nos Estados Unidos, investir é o to save, né? Salvar, eu adoro essa expressão. Consegui salvar mais 30. Falei, olha aí, agora já é 40. E quando ela começou a olhar o nível de gastos com ela falou assim: eu não preciso de Uber toda semana, não, ela já está investindo 100. Então já é uma mudança. Caramba, é de 10 a 100, 10 vezes mais. 10 vezes mais. Então já é uma mudança incrível. E o que é melhor? A consciência do consumo. Isso era que eu ia... Mais importante do que ela sair de 10 para 100 no investimento, ela ter mudado a percepção dela em relação ao que ela poderia investir, ao que ela poderia salvar, né? Dos gastos que estavam indo para o ralo, exatamente. E que ela não estava consciente, né? E isso é muito interessante. Ô Elisete, mas tem algumas coisas que eu queria entender se é verdade ou não. E aí tem aqueles apressadinhos que começam a investir, né? Ah, vou investir R$200 por mês e no segundo mês já quer estar milionário, né? E aí eles chegam com: onde eu vou investir meu dinheiro? Existe isso de onde eu vou investir ou tudo depende do propósito? Tudo depende do propósito. Então assim, do 0 a 1 milhão em 6 meses, é possível. Você pega 1 milhão, divide por 6, vai dar 167 mil reais mais ou menos por mês. Então, se você fizer 6 aportes de 160 e poucos mil reais, você chega em 1 milhão em 6 meses, tranquilamente. Tá? Fácil assim. Fora isso, não dá. Não dá. Do 0 a 6 meses, não dá para fazer. Né? Então, quando eu começo a investir, eu sempre oriento o cliente. Vou começar a investir hoje, ok. Organiza o orçamento, verifica quanto que você pode investir mensalmente, porque num primeiro momento você é o protagonista do processo. Né? Então, o teu esforço mensal, por que esforço? Eu vou deixar de consumir para guardar, para poupar. E consumir é maravilhoso, eu adoro. Eu também. Paulista, shopping, match total. Amo ir pro shopping, eu adoro o cheiro de shopping. Carregar sacola, eu acho máximo. Eu também. Não posso mentir. Não é? Então, assim, eu tenho que fazer um esforço, que é abrir mão desse prazer, pensando em algo futuro, como você já falou. Então, organizei. Aí eu vou começar, né, esse aporte mensal, eu preciso definir quais são os objetivos de curto, médio e longo prazo. Dentro do curto prazo, eu preciso entender que eu tenho que ter uma reserva de emergência, de liquidez, de oportunidade, pode dar o nome que quiser. Eu, particularmente, não gosto de emergência, porque emergência dá a ideia de tragédia. Eu gosto da minha reserva de liquidez, aquele dinheiro que eu precisei está na conta, está na mão. Então eu preciso ter esse dinheiro. E esse dinheiro, ele não tem boa rentabilidade, porque ele é um dinheiro seguro, é aquele dinheiro ali, arroz com feijão, que rende um pouquinho todo mês, o importante é só isso. E o investidor não tem paciência para isso. Nossa, só está rendendo isso? É verdade. Mas você colocou R$1.000. 1% ao mês, que hoje é um investimento conservador e possível, 1% ao mês, você quer render quanto? Mais 1.000? Não é. Aí seria 100% ao mês. Né? Então não é, então é de pouquinho mesmo. Então, por isso que eu digo, o teu esforço mensal é muito mais importante nesse princípio. Então eu defini o que é curto, médio e longo prazo. Então
Então, de acordo com esses objetivos, aí começa a diversificação em classes de ativos. Então, é um parâmetro importante. Segundo parâmetro importante, teu perfil de investidor, a tua tolerância ao risco. Eu tenho um cliente que se ele olhar 0,01 negativo, ele surta, eu não quero, eu não posso, fica nervoso. Então esse é um investidor que ele nunca vai ter risco na carteira. Eu não gosto da palavra nunca, né? Com o tempo, conforme ele for entendendo o mercado, aí ele vai assumindo outros riscos. Mas a princípio ele não vai ter. Mas ele também vai ter uma rentabilidade mais moderada, né? Exatamente. Então, assim, tudo isso é validado na hora do investimento. Então, qual é o meu propósito? Qual é o meu objetivo de curto, médio e longo prazo? Qual é a minha tolerância ao risco? Eu tenho tolerância? Eu vou conseguir ver meu investimento parado ou andando para trás? Coloquei 100, tem 50? Né? Então, tudo isso é levado em consideração na hora do investir. Mas para quem está começando agora, faça a sua reserva de liquidez num produto seguro. O que é seguro? Que tenha como referência a taxa básica de juros. Isso dá outro podcast, a gente fala de taxa básica de juros. Então, tenha essa consciência. Né? Por isso o propósito. Por que é que eu estou investindo? E aí, conforme eu defino, eu consigo saber que tipo de produto eu vou investir. E a gente falou aqui de futuro e da incerteza que o futuro nos traz. Ninguém aqui tem certeza do que vai acontecer no futuro. E eu aqui trouxe um caso que aconteceu comigo, né, com a minha vida, que foi uma emergência, né? Foi uma coisa ruim, mas eu acho que a gente tem que olhar para o futuro com bons olhos, né? A gente tem que olhar para o futuro sempre pensando o que o futuro me espera de bom. Claro que nem sempre a vida é colorida, é cor-de-rosa como a vida da Barbie. Mas a gente tem que pensar que ela pode ser. E mais do que a gente se preparar para uma coisa ruim, a gente tem que se preparar para coisas boas. Então, o que é que eu tenho que pensar? Bom, eu tenho que ter a minha reserva de liquidez que para algo inesperado que a vida te apresente, mas eu também tenho que pensar que eu posso realizar sonhos dos meus pais, que eu posso realizar sonhos dos meus filhos, os meus próprios sonhos, né? E que a vida pode ser muito melhor se ela for planejada para realizar o que a gente sonhou para nós. Exato. E não só, não, porque vai dar alguma coisa errada, né? No caminho pode ser que dê, mas a gente tem que mirar no longo prazo e esperar sempre o melhor, né, Elisete? Eu queria que tu finalizasse dizendo o que a minha estagiária, meu estudo de caso aqui, precisa fazer hoje e o que todo mundo que está escutando esse podcast precisa fazer hoje para começar a virar a chavinha e virar uma investidora. Adotar a equação que eu recebo, menos o que eu invisto, é igual ao que eu vou gastar. Se adotar essa equação, 90% dos problemas do caminho está feito. Porque a segunda etapa vai ser aqui. Onde eu vou investir? Eu vou pegar esse recurso, né, esse dinheiro que eu determinei, que eu vou investir mensalmente, onde eu vou colocar? Então, começando pela reserva de liquidez. Que tipo de produto é esse? Tesouro direto, um ativo de renda fixa, LCI, LCA, CDB, um fundo de investimento pós-fixado, fundo DI, que é uma opção também, e vai juntando esse recurso até que você tenha um valor, né, suficiente ali para você se sinta seguro e diga, não, agora eu tenho um recurso e alguma coisa acontecer, é daqui que eu vou buscar. Aí eu gosto muito de dizer que a gente sobe escadas com esse A gente vai pro próximo passo. Aí eu vou pro próximo passo. Pronto, eu já construí minha reserva de liquidez, já tenho um valor suficiente. Deixa lá guardada. Deixa ali quietinho. Agora eu quero começar a conhecer outros produtos. Aí eu vou subir o próximo degrau. Eu posso começar a conhecer fundos multimercados, eu posso começar a conhecer fundos de inflação, títulos de inflação, eu posso começar a conhecer fundos imobiliários, fundos de ações, e aí eu vou me aperfeiçoando, melhorando, diversificando, né? Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, é passo a passo.
Não é dá. passo a passo. Ninguém consegue fazer tudo ao Não, mesmo tempo, nem de não. uma vez só. Mas, então, obedecendo àquela equação que você fez, recebo menos em vista igual ao que eu posso gastar, controlando os gastos numa planilhinha, que não precisa ser nenhum Einstein para conseguir fazer Aplicativo a planilhinha. tem um monte. Aplicativo. Eu mesma uso um aplicativo super prático que está na minha mão toda hora e é só criar o hábito de controlar. Ah, não sei mexer em planilha, mas sabe mexer na É TV. aplicativo, Então, assim, busca fazer o controle, porque eu acredito que se a pessoa pegar, a gente vai virar o mês agora, né? Isso. Tá, daqui a pouco a gente vira o mês. Se a pessoa pegar o dinheiro que vai receber agora no final do mês, colocar lá na planilhinha ou no aplicativo e começar a acompanhar todos os gastos nesse mês que vai entrar, eu garanto, e vocês devem saber mais do que ninguém e ter histórias para contar, que elas se surpreenderão com coisas que ela não achava que gastava e que gasta. Sim, muito, muito. Assim, e não é só no Brasil não, tá? Na Netflix tem duas minisséries lá sobre investimento, sobre planejamento financeiro, educação financeira, o nome que quiser dar. E é exatamente isso, o consumo. Como é que você usa o seu dinheiro? Onde é que você aloca, investe o seu dinheiro, sabe? Tem até uma influencer que eu sigo, eu adorei a frase dela. Quanto custa ser você? A gente tem que saber responder essa pergunta. Quanto custa ser Elisete? Quanto custa ser Fernanda? Dá para ser menos? Dá. Ok. Não dá. É o mínimo que eu preciso para viver. Então, aí a gente volta para a equação. Então, se o mínimo que eu preciso para viver é isso, eu tenho que fazer investimento para melhorar minha renda. Aí a gente entra no jogo da renda extra, né, do que você falou, da educação, de promoção. Eu preciso fazer mais dinheiro, que é um outro conceito que eu gosto muito. Eu não ganho, eu faço dinheiro. E as pessoas acham que ganha. Não, você trabalhou para aquilo, então você fez. Né? Eu também gosto muito desse conceito, né? Make money. Então a gente faz dinheiro, tanto que o americano fala make money, ele faz, né? Give money. Ele não ganha dinheiro, ele faz dinheiro. A gente também tem que ter essa maturidade para entender o que a gente precisa fazer para fazer dinheiro. Né? Então, realmente, tem situações de vida que é muito difícil e as pessoas realmente não têm sobras. Então, se não tem sobra, a gente tem que gerar o quê? Receita, renda. Né? E cada um é um. O orçamento, né, quando a gente falou da pizza, 50, 30, 20, cada um é um. Cada um vai ter... Tem algumas pessoas que comprar livros é primordial, é gasto essencial. Falando de mim, Você consome muito. Gente, na última Prime Day da Amazon, eu fiz até um Reels, minha gente do céu, eu fiz um estrago. Eu comprei apenas livros. Né? E eu já avisei lá em casa, olha, vai chegar um carregamento de livros aí, por favor, não se assustem. Então, a gente pode fazer um outro podcast aproveitando o livro, né, do Pai Rico, Pai Pobre. Lá ele fala o que é investimento, o que é despesa. Então você comprou livros, mas você está investindo na sua educação. O que você vai tirar desse livro? Nesse treinamento dessa empresa que eu estava, nós estávamos falando de comprar o iPhone. Quem é que está comprando o iPhone? Né? Eles estavam rindo lá, brincando. Não, porque fulano está comprando iPhone. Mas quem é a fulana? Ela usa o iPhone para fazer dinheiro? Usa, então top. Não, é a Elisete que está comprando iPhone. Para mim, basta o Android, está tudo certo. Né? Eu vou dar, o iPhone vai ter alguma serventia diferente para mim. Então, assim, a gente tem que aprender a usar o dinheiro, sabe? E aí eu volto para uma frase que eu já te disse isso, que a minha família é boa das frases. Milenar, sabe? Dinheiro não é desaforo. Não aceita mesmo. Entendeu? Não aceita, a gente tem que saber ser amigo do dinheiro, Porque outro dia eu postei nas minhas redes, né? Qual a diferença do Sovina, né? Até brincaram comigo, não, Elisete, aqui não é Sovina. É pirangueiro. Qual a diferença do pirangueiro e do gastador? São reféns, são escravos do dinheiro. O dinheiro tem que ser nosso parceiro, nosso amigo, a gente tem que ter uma boa relação com ele.
Então, para você ser um bom investidor, né, pra gente finalizar, que deixa a gente começa a falar na sexta e termina na segunda. É verdade. Você tem que ter uma boa relação com o dinheiro. Para ter uma boa relação com o dinheiro, você tem que saber o que você faz com ele. E o orçamento é um grande aliado. Quer começar a investir? Adote um orçamento, entenda como você recebe, como você gasta, como você investe, né? Se você precisa gerar renda extra. Exato. E tem uma coisa que eu acho fundamental e importantíssimo deixar nossos ouvintes do podcast, é que eu não posso deixar nem a minha saúde, nem o meu dinheiro na mão de ninguém sem me preocupar com. Então, não é porque eu tenho uma assessora de investimentos que ela que vai decidir o que eu vou fazer com o meu dinheiro. E escolhe a Elisete onde eu vou investir. Não. Cara, você tem que ter no mínimo um conhecimento básico, porque o assessor ele serve para te apoiar. Isso. E não para dizer o que tu vai fazer, afinal de contas você é adulto, você tem sonhos, você tem objetivos e o dinheiro é seu, né? Então, com a minha saúde eu leio muito, ponto. Então, as áreas que me interessam, dinheiro, né? Principalmente por causa da minha profissão, mas hábitos, comportamentos e saúde são os assuntos que eu leio. Por quê? Porque eu tenho um objetivo de querer melhorar a minha saúde, querer melhorar os meus hábitos, porque consequentemente a minha vida melhora. Exato. Então eu deixo aqui para quem está nos ouvindo de que se você efetivamente quer investir, se você quer ter um futuro com um conforto melhor, né? E esperando coisas boas no futuro, que você comece a estudar sobre dinheiro, estudar sobre investimento, conversar, assistir podcasts, falar sobre dinheiro. A gente não fala sobre dinheiro. Pois é, e precisa. Não fala, né? tem que falar, Tem que falar, conhecer o básico. O básico. Não precisa ser um expert, mas você precisa saber o direcionamento que você quer para aquilo. Então, assim, eu tenho minha assessora, inclusive está aqui do meu lado. A Elisete é minha assessora pessoal, mas quando eu vou conversar, a gente faz reuniões periódicas, e quando eu vou conversar com a Elisete, eu não chego e digo assim, e aí, eu faço o quê? Não, eu já chego com meu planejamentozinho, eu digo ali, olha, eu pensei nisso, o que é que tu acha? A gente valida, né, as ideias. A gente valida as ideias. Então, eu estou perguntando o que é que uma profissional com 20 anos de mercado pensa sobre o que eu pensei com o meu conhecimento curto, mas com a minha linha de raciocínio. E de acordo com a minha linha de raciocínio, ela diz, Fernanda, isso eu acho bacana, isso eu não acho. Vamos ajustar isso aqui, vamos por esse caminho. E aí eu vou lá, a Elisete falou disso, eu vou lá e leio sobre o que a Elisete falou. E eu acho que é isso que as pessoas têm que fazer, sabe, Elisete? Porque eu acho que as pessoas querem abrir mão. Jogar na mão do outro a responsabilidade sobre o dinheiro depois cobra. E depois cobra dos E outros. depois cobra. Porque é muito mais fácil colocar a culpa em outro do que assumir a responsabilidade. Então, esse é uma coisa que eu falo não só para dinheiro, mas para saúde, tudo, para qualquer coisa. Então, quando eu preciso, eu acho que quero melhorar em algum assunto, a primeira coisa que eu faço é recorrer a livros. Vou lá, vou ler. Depois eu digo, bom, agora eu tenho um conhecimento mínimo básico e eu vou ouvir um profissional. Exato, porque chegar do nada, eu não sei nem se ele está falando, o que ele está falando eu estou entendendo. Exato. Né? Então, foi assim, um prazerzaço conversar com você. Às vezes a gente conversa muito fora do ar, né? E a gente tem também uma parceria. Você é minha assessora e a gente conversa muito sobre dinheiro e sobre os meus investimentos. E eu recomendo fortemente a que você estude e que você busque orientação, né? Não queira fazer sozinho, não precisa. Não precisa, entendeu? Tem uma pessoa de confiança para você sentar, conversar, discutir. Eu sou uma pessoa da área financeira. Eu trabalho com contabilidade, eu sou consultora financeira de empresas, de negócios, de empreendedoras. E eu não faço questão de cuidar do meu dinheiro. Por quê? Porque eu estou deixando uma pessoa que sabe mais do que eu nessa área fazer isso.
E eu acho que as pessoas precisam ter essa consciência de que eu sou boa no que eu faço, mas eu posso muito bem delegar para uma pessoa que é melhor nesse assunto do que eu e trabalharmos em parceria. Então, esse é o que eu deixo aqui de... Não é conselho, né? Porque se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia, né? Mas que eu deixo de aprendizado para as outras pessoas. Uma reflexão, né? Para as pessoas pensarem nisso, né? Exatamente. E assim, se a gente fosse ficar aqui, a gente ia ficar Não, a gente até, tem assunto, a gente tem assunto. até 3 dias falando muito sobre dinheiro, é muito investimento, fácil. mentalidade. Sim. Mas assim, eu amei, tenho certeza que quem ouvir e realmente se aprofundar mais no assunto e fizer, começar por hoje a fazer o que a gente conversou aqui, hoje vai ser um grande dia na vida dela. Vai ser um dia de virada de chave. E muito obrigada por estar aqui, por nos passar esse conhecimento, esse entendimento, esses conceitos de fazer dinheiro, de salvar dinheiro. As pessoas precisam começar a ter outra mentalidade sobre o dinheiro. Muito obrigada, foi um prazer imenso. Eu que agradeço, Fernanda. Agradeço a oportunidade de falar sobre algo que eu amo, que é investimentos. E para mim, investir é para todos. Não importa o tamanho. Posso 10, posso 1000, posso 100 mil, não importa, sabe? Tem mercado, tem produto para todo mundo. Maravilha. Eu acredito nisso. Por hoje a gente fica por aqui. Semana que vem tem outro episódio tão bom quanto esse. Assim, esse episódio assim, me deixou com o coração quente, porque eu tenho certeza que pode ajudar muita gente. Mas semana que vem a gente volta com um assunto tão instigante, tão interessante quanto o de hoje. E a gente se vê na próxima quinta. Até mais.